O tema Espírito Santo e fogo. Olha o que diz: eu vos batizo com água, é João Batista falando, para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Amém? Essa versão que eu li é Almeida, João Ferreira. Essa aí. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Vamos orar, queridos, em nome de Jesus. Peça para o Senhor te ensinar o culto do Espírito Santo. O Espírito Santo nos ensinará todas as coisas. Pai, te glorificamos por estar aqui, pela tua presença, Senhor, tão harmoniosa no nosso meio. Que maravilha, Senhor, sentir tua glória, tua presença tão amável, amorosa no meio de nós. Fala conosco, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus, e traga, Senhor, traga sobre nós o Espírito Santo e o teu fogo, meu Pai. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém? Queridos, muitos acabam interpretando essa passagem como uma passagem para o juízo final. Mas a verdade é que essa passagem hoje mesmo está sobre nós. Nós vimos que a palavra do Senhor disse que Jesus, ele veio e ele viria batizar com o Espírito Santo e com fogo. O fogo viria da parte de Jesus, tanto o Espírito Santo como o fogo. João Batista fala: eu batizo com água para arrependimento de pecado, mas Jesus não. Jesus, ele vem com o Espírito Santo e com fogo. E então João Batista fala um detalhe interessante, que Jesus tem uma pá na mão, e essa pá que ele tem na mão é para limpar a eira, é para limpar a terra. O que é eira? Eira é um lugar de terra batido, e nós sabemos que nós fomos feitos do pó, nós somos este lugar de terra batida, né? O Senhor foi lá, formou Adão, né, que é o terroso, né? Ele foi formado da terra, né? Bateu a terra e formou o homem do pó da terra. E nós temos essa natureza do pó da terra, e ao pó da terra nós tornaremos. E João Batista fala esse detalhe interessante, que Jesus tem uma pá na mão para limpar completamente a terra. E ele não fala aqui do planeta Terra, ele fala para limpar a sua eira, a terra daqueles que são seus. E Jesus, com essa pá, ele entra sim e passa a habitar em nós, quando nós abrirmos a porta do nosso coração. E ele, quando ele entra, ele tem essa pá, e ele recolhe o trigo no celeiro. O que é trigo na nossa vida, o que é de Deus na nossa vida, o que dá fruto na nossa vida, os nossos bons frutos, ele recolhe no celeiro, mas ele queima a palha nesse fogo inextinguível. Então o propósito de Jesus é
trazer sobre nós o Espírito Santo e o fogo para queimar a palha que está em nós, a palha que está aqui, no terreno da nossa alma, na nossa terra, no nosso, como diz aí, no nosso local de terra batido. Aqui, em cada um individualmente, Jesus está com a pá na mão e Ele está lá, pegando fruto bom, colocando num celeiro, armazenando e ao mesmo tempo derramando fogo. Para quê? Para que seja queimada toda a palha na nossa vida. O que é palha? É só nós lembrarmos da parábola do joio e do trigo. Vamos ver juntos Mateus 13, 24 a 30. Todo mundo conhece essa passagem? E ela diz, Mateus 13, deixa eu ler junto com vocês. Diz assim a palavra do Senhor. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi ao ceifeiro: ajuntai primeiro o joio, atai os feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. E nós percebemos essa passagem que é bem conhecida, do joio e do trigo, aonde Jesus fala que o inimigo, enquanto os homens adormeciam, ele jogou a semente do joio. O que é o joio? O joio é a palha. O joio é inútil, ele parece com o trigo, ele tem uma aparência, mas ele não é trigo, ele não produz pão, ele não produz aquilo que é fruto algum, ele não tem fruto algum. E diz que o inimigo, ele joga essa semente nos campos. Para quê? Enquanto a pessoa está adormecida. Quantos momentos nós temos de dormência espiritual, quantos momentos nós temos, de desligamento das coisas espirituais, e nós pensamos que isso não nos trará consequência nenhuma, mas quando nós nos desconectamos espiritualmente, quando nós nos desligamos espiritualmente, é a hora que o inimigo aproveita para jogar a semente da palha, para jogar a semente daquilo que é o joio. E acaba o quê? Acontecendo como Jesus diz, que vai crescendo o trigo junto com o joio. Então Jesus entrou na nossa vida, Ele quer nos alimentar com o pão, Ele quer que nós venhamos a dar frutos agradáveis a Deus, mas a nossa muitas vezes dormência ou apatia espiritual permite que o inimigo lance lá a sementinha dele, a sementinha do joio, a sementinha da palha, coisas inúteis que começam a crescer. E qual é a intenção da palha? A intenção do joio é sufocar o trigo. E se você permitir aquilo que é a inutilidade, pensamentos inúteis, vãos, malignos, diabólicos, acabam prevalecendo sobre o trigo. Por isso que a Bíblia fala que o Senhor Jesus está com a pá na mão para recolher o trigo, pôr no celeiro e diz o quê? Para jogar o joio, o fogo no joio. O joio tem que ser queimado. E hoje, em nome de Jesus, é essa palavra que está sobre as nossas vidas, porque nós somos este campo. Basta você se lembrar da parábola, aí em Mateus 13 mesmo,
o versículo 20, o versículo 23, que diz que uns são terreno rochoso, outros são terreno cheio de pedras, outros são uma boa terra, mas a semente é lançada em todos. E nós somos este campo aos olhos do Senhor, e compete a nós o quê? Permitirmos o quê? Que venha o fogo de Deus sobre nós e queime toda a palha, para que nós sejamos um campo que dê frutos, um campo que dê realmente o verdadeiro e puro trigo, e que Jesus possa só recolher em seu celeiro os nossos frutos, o nosso fruto de gratidão, o nosso fruto de transformação, o nosso fruto de uma vida piedosa, de uma vida transformada. Então, muitas vezes também nós interpretamos essa passagem como uma passagem para o juízo final. No final dos tempos, o Senhor separará o joio do trigo, mas eles então estão aí, um crescendo junto com o outro, e nós temos que tolerar, mas o Senhor Jesus está falando de hoje, Ele está falando da atualidade. Perceba que nos capítulos anterior e posterior, Ele falou que nós somos o campo, ou seja, agora o joio quer crescer no meio do trigo, o joio quer crescer no seu terreno, na sua terra plana, que é a tua alma, teu corpo, mas compete a você, em nome de Jesus, deixar Deus separar, Deus tacar fogo no joio, e em nome de Jesus, para você dar frutos agradáveis a Deus. E eu quero trazer uma palavra do Senhor hoje, aleluias. Jesus já está organizando o nosso templo espiritual para o nosso Deus, e no final dos séculos também a obra estará pronta na nossa vida. Jesus, como João Batista disse, hoje Ele tem uma pá na mão para separar os nossos bons frutos, o trigo, e para queimar, lançar no fogo a nossa palha. E Mateus 7,17 diz que toda árvore que produz bons frutos, toda árvore boa produz bom fruto, toda árvore má produz fruto mau. Não pode a árvore boa produzir fruto mau, e não pode a árvore má produzir fruto bom. E aí então o Senhor Jesus, Ele fala: toda árvore que não produzir bom fruto será cortada e lançada no fogo, assim pelos frutos os conhecereis. Então, que nós entendamos que dentro de nós podem sim crescer o joio e o trigo, no nosso campo, na nossa alma, no nosso coração. E o Senhor está dizendo que a árvore que não produzir bom fruto, ela tem que ser cortada, e ela tem que ser lançada no fogo. E essa é a vontade de Deus para nós. Não que nós deixemos os frutos maus, o joio, prevalecer sobre o trigo no nosso coração. O mau sentimento, maus frutos, maus pensamentos prevalecerem sobre a palavra de Deus, sobre o bem de Deus em nós. Mas que você hoje possa receber o Espírito Santo e o fogo que cai dos céus para queimar toda palha que está na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Deixa o fogo entrar, deixa Jesus separar no celeiro o trigo e queimar a palha da tua vida. Mas você pode perguntar hoje: mas como que vem esse fogo de Deus para queimar essa palha na minha vida? Então, nós vamos meditar na palavra, que diz, primeiro, Deuteronômio 4:24. O fogo que vai queimar toda a palha da tua vida, do teu terreno, vem de Deus. Olha só por quê? Porque o Senhor, teu Deus, é fogo que consome, é Deus zeloso.
Amém? Então, como que eu faço para queimar essa palha da minha vida, essa inutilidade da minha vida, isto que ocupa só um espaço inútil no meu coração, na minha vida espiritual, ou isso que só quer sufocar o trigo, a palavra na minha vida, em nome de Jesus? Este fogo vem de Deus, porque Deus é fogo consumidor, em nome do Senhor Jesus. Deus é esse fogo consumidor que quer e virá com poder sobre a sua vida. Segundo lugar, a palavra de Deus diz que o fogo vem pela presença de Deus. Olha o que diz 2 Samuel 22:13. Então a presença de Deus em nós traz esse fogo, do resplendor que diante deles havia, brasas de fogo se acenderam. Então Deus aparece ao povo, o resplendor do Senhor aparece diante deles e brasas são acesas. E eu quero te dizer, sabe como essa palha vai ser queimada? Primeiro, com o nosso poderoso Deus, e segundo, pela presença de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Do resplendor de Deus haverá o quê? Brasas que incendiarão toda a palha da tua alma, toda inutilidade da tua mente, tudo que é vão do teu corpo é queimado pela presença de Deus, em nome de Jesus. Terceiro lugar, a Bíblia diz que o fogo vem da voz de Deus. Olha o que diz Deuteronômio 4:36. Dos céus te fez ouvir a sua voz para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e no meio do fogo ouvistes as suas palavras. Então Deus, Ele fala dos altos céus, mas a palavra do Senhor que vem dos altos céus, quando ela entra na terra, ela se mostra como um grande fogo. Por que fogo? Porque é para queimar palha. João Batista falou: eu batizo com água, mas ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. O fogo para queimar a palha. E eu quero declarar em nome de Jesus, dos céus Deus faz ouvir a voz, mas quando essa voz entra na terra, ela se torna um grande fogo, um fogo que consome, em nome de Jesus, toda a palha que está na tua mente, na tua alma, toda inutilidade, pensamentos vãos, sentimentos malignos, inúteis, serão queimados pelo poder da voz do Senhor, em nome de Jesus. Deixa a voz de Deus entrar na terra, na tua alma, e esse impacto vai consumir toda a obra do mal, em nome de Jesus. Veja Deuteronômio 5:4, que diz que Deus, quando foi se apresentar aos israelitas, Deus falava no meio do fogo. Olha o que diz: face a face falou o Senhor conosco, no monte, no meio do fogo. Então Deus, quando ia se manifestar ao seu povo, Ele se manifestava no meio do fogo. Por quê? Porque esta é a revelação do Senhor. Deus é fogo consumidor, e Ele quer consumir, Ele quer limpar a eira. E para limpar a eira, vocês sabem, por que tanto incêndio em tantos lugares aí? Porque os agricultores vão lá para limpar a terra, e para limpar a terra eles colocam fogo, e o fogo o quê? Limpa a terra e deixa pronta para produzir novos frutos. E é isso que Deus está falando para a sua vida. Deus fala no meio do fogo, Deus fala dos altos céus, e quando a palavra entra na terra, ela se torna fogo, porque Ele quer queimar, Ele quer limpar a palha da tua alma, Ele quer limpar a palha da tua eira, Ele limpa a eira. Jesus tem a pá na mão para limpar a eira, separar o trigo e jogar
palha no fogo inextinguível. Esse fogo é inextinguível, esse fogo não se apaga, esse fogo não se apagará, até que seja consumida toda a palha da tua alma, da tua mente, da tua vida, porque essa é a vontade do Senhor. E diz Salmo 18:3, que Deus, quando levanta a sua voz, a saraiva de fogo. Olha o que diz, fala que o Senhor trovejou então o Senhor nos céus, o Altíssimo levantou a voz, e houve granizo e brasas de fogo. Então quando Deus levanta a sua voz, o que acontece? Há granizo e há brasas de fogo, e que hoje o teu coração possa se abrir. Para quê? Para que eu e você não sejamos joio, para que eu e você não sejamos palha. Lembra de Nadab e Abiú, que eles acenderam um fogo estranho diante do Senhor, e o fruto deles era um fruto inútil, porque Deus tinha falado, olha, eu quero que vocês façam isso, e eles foram lá e acenderam incenso, eles foram fazer outra coisa, e diz a palavra de Deus, Levítico 10:2, que eles foram consumidos pelo fogo do Senhor. Eles tinham se tornado pessoas o quê? Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Por quê? Porque eles tinham se tornado uma grande palha, eles tinham se tornado realmente um grande joio, não havia mais trigo e palha para Jesus separar, recolher no celeiro o trigo e queimar a palha. Não, eles tinham se tornado uma palha tão terrível, algo tão inútil aos olhos do Senhor, que eles o quê? Caiu o fogo de Deus, e eles mesmo inteiramente foram consumidos. Se você se lembrar de Números 11:2, 250 homens se aliaram a Coré. Coré era um espírito rebelde, era um levita que queria se tornar sacerdote, e ele queria impor aquilo que era sua vontade sobre Moisés, e diz que 250 se aliaram com ele, mas diz então que enquanto aqueles 250 estavam aliados a Coré, Números 11:12, olha o que aconteceu. Concebi eu porventura todo esse povo? Dei-o à luz para que me digas. Aí Moisés está intercedendo por eles. Mas então, Números 11:12, é nessa passagem mesmo. Então 250 homens foram consumidos pelo fogo de Deus que caiu sobre eles. Por quê? Porque eles não eram mais trigo, eles não tinham o trigo em si, eles não tinham a palavra em si. O que eles tinham em si era só o quê? A palha, só frutos inúteis apresentando-se diante do Senhor. E por isso o que diz a palavra do Senhor? Que veio do alto céus sobre 250 homens naquele dia, e eles foram consumidos pelo fogo do Senhor. Eu vou achar esse versículo melhor para colocar para vocês. E nós vamos ver então, baseado nisso, que diz a palavra do Senhor. O fogo de Deus primeiro, então, vem de Deus. Ah, pastora, como que se queima a palha que há no meu coração? Primeiro, o fogo vem da voz de Deus. E vemos então que o ser humano comprometido, por isso que o ser humano comprometido não suporta a palavra, que é fogo. A palavra o que? Queima a palha. Então o ser humano, ele não resiste à palavra de Deus. Olha o que ele diz, Hebreus 12:18-20. Olha só essa palavra. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram suplicaram que não se lhes falasse mais.
pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocasse o monte, seria apedrejado. O que aconteceu? O ser humano comprometido não suporta a palavra é fogo. Olha o detalhe, o povo parou diante do monte de Deus, e lá diante do monte de Deus eles começaram a dizer, eles não aguentaram o fogo que saía de Deus. Qual era o fogo? O fogo que era a palavra, que era a ordenança. Tanto que eles começaram a dizer, não suportamos que Deus fale a nós, não aceitamos que Deus nos fale. E eles acabam o quê? Querendo que Moisés falasse com Deus, mas eles não queriam ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque a palavra é um fogo que consome, e os rebeldes não suportavam a voz de Deus. Olha lá o momento em que saiu do Senhor fogo e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. Estes homens estavam aliados a Coré, e Coré tinha um espírito rebelde, e ele não queria se sujeitar àquilo que era a vontade de Deus. Então do Senhor veio fogo sobre os 250, que na verdade eram palha, eram joio. E diz então, voltando lá em Hebreus 12, 18, que o rebelde não suporta a voz de Deus. E eles o quê? O que está dizendo? Ora, você não chegou até o fogo. Deus quer que nós realmente, como Sadraque, Mesaque e Abednego, queridos, enfrentemos o fogo. Como assim? Sim, nos sujeitemos àquilo que é a palavra de Deus. Jesus está com a pá na mão, e ele vai recolher no celeiro o trigo, mas ele vai o quê? Pôr fogo naquilo que é a palha da nossa vida. E disse o quê? Põe o 19, aonde eles falam que eles suplicaram que Deus não falasse mais com eles. Eles não suportaram o fogo que vinha de Deus. E diz o quê? O versículo 25 aí. Cuidado, tome cuidado, não recuse ao que fala. Eles recusaram ouvir a Deus, eles não foram até o fogo, eles não quiseram a palavra que vinha de Deus. Mas aí então a ordem é dada, tenha cuidado, não recuse ao que fala, não recuse àquele que é o fogo consumidor. Pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir, quem divinamente os advertia sobre a terra, muitos menos nós, os que nos desviamos daquele que do céu nos adverte. Então o que está sendo dito? Tenha cuidado e não recuse ao que fala, não recuse, pois se estes homens que recusaram aquele que falava, eles foram o que? Sofreram reprimenda, quanto mais nós, que se nos desviarmos daquele que do céu nos adverte, daquele que do céu quer queimar a palha da nossa vida. Então eu quero que você entenda, 1 Pedro 4,12, o crente fiel, ele compreende e ele se deixa purificar pela palavra de Deus. Olha o que diz: amado, não estranhe o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Então o que a Bíblia está dizendo? Olha, não estranhe, o crente fiel, o crente que ama a Deus, ele compreende que o fogo que vem é para purificá-lo, o fogo que vem de Deus é para queimar palha. Amado, não estranhe o fogo ardente que surge no meio de vós para te provar de alguma forma extraordinária. Não estranhe, e que você possa hoje, deixa o fogo queimar a palha da tua vida em nome de Jesus. Deixa queimar,
deixa queimar, deixa o Senhor, se coloque, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego se colocaram dispostos a enfrentar o fogo, para manter os princípios de Deus na sua vida, e eles saíram ileso. O fogo de Deus é para te aperfeiçoar, o fogo de Deus é para te curar, o fogo de Deus é para te limpar. E aqui o que diz? Que o crente fiel, ele não tem que estranhar o fogo que surge, mas é a voz de Deus bradando dos altos céus para queimar a palha. Jesus quer organizar a tua alma, Jesus quer organizar os teus sentimentos, Jesus quer organizar a tua mente, e Ele quer organizar, é hoje, é já, Ele já está agindo assim dentro de nós, Ele está com a pá na mão, Ele quer pegar toda essa palha aí, jogar no fogo, deixa a palavra queimar. Ele veio para batizar com o Espírito Santo e com fogo, deixa queimar, deixa provar aquilo que está realmente fora do lugar na tua vida. Deixa o Senhor pôr em ordem a sua casa espiritual em nome de Jesus. Só quando queimar essa palha da tua alma, do teu coração, essa inutilidade, essa sujeira que está no teu campo, sabe o que vai acontecer? Vai poder colocar nova semente para nascer novas árvores e novos frutos. Só depois de limpar a eira é que você conseguirá produzir frutos agradáveis a Deus em nome de Jesus. Tem muita gente que fica lá acumulando no seu campo o que? Palha. Ele já está com o trigo, ele já recebeu a palavra, ele está com o trigo, e Jesus já está pegando o trigo, tacando no celeiro, mas ele não se sujeita ao fogo abrasador. Está lá como aqueles homens de Hebreus, não se expuseram ao fogo abrasador, mas disseram: não, nós não suportamos. Moisés, olha, nós não suportamos. E eu quero dizer para você em nome de Jesus: suporte a prova, suporte o tratamento, suporte a palavra, suporte a libertação, porque Deus está queimando a palha da tua alma, Deus está varrendo da tua vida toda inutilidade em nome de Jesus. Deus quer consumir os seus hábitos pecaminosos, desejos, pensamentos, sentimentos inúteis. Tem que queimar em nome de Jesus tudo que é inútil, que está ocupando a tua eira. É só você ir ver como que um grande agricultor age no campo dele, e você vai entender como Jesus age na tua vida. E é assim: ele vem com o Espírito Santo e com o fogo. Tem que vir o fogo tem que varrer. Por quê? Porque fica senão aquele terrenão lá, mas o quê? Todo cheio, o quê? De capim, de restolho, está cheio de capim velho, está cheio o quê? Daquilo que é palha velha. E o que acontece? Não produz nada, não produz nada. Ah, mas eu tenho trigo. Sim, tenho trigo, o trigo é colocado no celeiro, Jesus separa o que é bom, mas aí 80% da tua vida está ocupada com inutilidade. Deixa Jesus pegar essa pá e deixa vir esse fogo de Deus queimar toda essa palha da tua vida em nome do Senhor Jesus. Deixa queimar, deixa iluminar, deixa o Senhor trazer a luz. Sabe por quê? Porque fogo é luz também. E quando você permite que o Senhor traga esse fogo da purificação, o que vai acontecer? Você também está permitindo o quê? Que esse fogo ilumine a tua vida. Olha o que diz João 3, 19 e 20. O julgamento é este: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Como que havia luz antigamente, queridos? Pelo fogo.
O povo acendia o fogo e iluminava a escuridão. Então a luz, ela veio. Mas quem está nas trevas, o que acontece? Ele não quer acender a luz. Ele não quer que o fogo arda. Ele não quer que o fogo aperte, que o fogo ardente queime. Por quê? Porque senão as obras das trevas, a obra da escuridão vai ser vista. E diz então o versículo 20: todo que pratica o mal aborrece a luz. Vocês viram em Hebreus 12, 18? Eles aborrecendo o fogo. Todo o que pratica o mal aborrece a luz. E não se chega para a luz, a fim de não serem o quê? Repreendidas as suas obras. Mas eu quero te dizer hoje, em nome de Jesus, deixe o fogo acender. E deixe esse fogo trazer a luz aonde está a palha da tua vida, para que ela seja consumida e você possa começar a dar frutos agradáveis diante do teu Deus, em nome de Jesus. Porque João 3:21 diz que quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, pois são feitas em Deus. Então, enquanto o povo lá em Hebreus 12:18 ficava, o próprio discípulo falou: olha, vocês nem chegaram diante do fogo inextinguível, vocês recusaram a voz, o fogo de Deus. Enquanto quem tem coisa errada recusa o fogo, aquele que está em Deus, quem pratica a verdade, se aproxima da luz, a fim de que realmente o fogo consuma, queime todo o mal que está na sua vida, em nome de Jesus. Lembre-se de Adão, queridos. Após a queda, qual a primeira coisa que Adão fez? Adão foi se esconder de Deus, se escondeu da voz de Deus, porque a voz de Deus é um fogo. Quando ela sai do céu, ela é a voz, mas quando ela entra na terra, ela é um fogo. E que esse fogo, em nome de Jesus, possa entrar na nossa vida, possa entrar no nosso coração, possa entrar nas nossas entranhas, na nossa mente, na nossa alma, e queimar em nome de Jesus toda a obra do mal que está entranhada em nós, em nome de Jesus. Aonde mais está esse fogo? A Bíblia diz em Levítico 6, 12a e 13, que o fogo está no altar. Olha só que tremendo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã. Pode pôr no 13. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Então, primeiro, Deus é fogo consumidor. Primeiro, o fogo está em Deus. Segundo, o fogo está no altar, e o fogo arderá continuamente no altar e nunca se apagará. Por isso que quando você vier à igreja, nunca Deus deixará a palha inútil da tua vida sem tacar o resquício do fogo. Ele não deixará a palha da tua vida lá encostada, sem que Ele mande uma saraiva de fogo, sem que Ele mande, como disse a palavra, aquela pitada de fogo, porque no altar tem fogo, fogo que não se apaga, em nome de Jesus. Por isso, quanto mais palha, por mais palha que o ser humano carregue dentro de si, quando ele chegar diante do altar, o altar vai o quê? Destilar fogo, fogo que queimará a palha, fogo consumidor, sai da voz de Deus, e em nome de Jesus é distribuído sobre a igreja. Por isso não é vão o nosso posicionamento de buscar a Deus, de sairmos da nossa casa, porque cada vez que você vem à casa de Deus, pode ter certeza, Deus vai queimando, Deus vai queimando, Deus vai queimando, e o fogo de Deus vai queimando e derrubando altares, derrubando palha, derrubando. Por quê? Porque no fogo, no altar, o fogo arde continuamente, em nome de Jesus. Amém? Agora olha o tremendo.
Terceiro lugar, de onde vem o fogo? O fogo queima através dos ministros. Olha o que diz Atos 2:2. A Bíblia fala que no dia do Pentecoste, quando os discípulos receberam o Espírito Santo, desceu sobre eles línguas de fogo. Olha o que diz: de repente, veio do céu o som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Oh, em nome de Jesus, eu quero te dizer uma coisa: o fogo está no Deus que é fogo consumidor. O fogo está no altar que arde continuamente no fogo. Mas o fogo também vem sobre os discípulos do Senhor, os verdadeiros servos do Senhor. Sobre eles vem essa língua como de fogo. A partir do momento que você se abre para Deus, agora você não fala mais a tua língua, você vai falar em outra língua. Que língua? A língua como de fogo. É uma língua que queima a palha. É uma língua que queima a obra do mal. É uma língua que queima a obra das trevas. É uma língua que acende a luz. É a língua como de fogo. E para você testificar que o Senhor, Ele nos escolheu para sermos estes que tem o quê? O fogo de Deus, que o fogo vem dos ministros. Olha o que diz Hebreus 1:7. Ainda quanto aos anjos, diz: aquele que a seus anjos faz ventos, e aos seus ministros labaredas de fogo. Então sabe o que Deus faz? Deus está lá no alto céus. Ele envia, ele abre a boca, ele troveja, ele libera a palavra dos altos céus. Esta palavra, quando entra na terra, ela queima o altar e diz o quê? Que ela faz dos seus ministros a labareda de fogo. Então não se assuste se o ministro que tiver a palavra sempre tiver a palavra do fogo para queimar a palha que está na tua alma, que está na tua vida, que está na tua casa, que está no teu interior, porque o Senhor faz dos seus ministros labaredas de fogo, e será através dos ministros dele, através dos que anunciam a palavra dele, que a língua de fogo é repartida sobre os seus, para que esse fogo consuma toda a obra das trevas em nome de Jesus. E olha que interessante, o profeta Elias sabia disso. Olha 2 Reis 1:2, o que ele fala? Ele diz: se eu sou homem de Deus, que caia fogo do céu e consuma estes homens diante de mim. 2 Reis 1:12. Se eu sou homem de Deus, é como se ele dissesse, Deus falou. 1:12. O Senhor faz dos seus, olha lá, respondeu Elias e disse: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti os seus 50. Amém? Sabe o que é isso? É como se Elias estivesse dizendo, como o Senhor disse: eu faço dos meus ministros labaredas de fogo. Ele sabia que ele era uma labareda de fogo da parte de Deus, para liberar a palavra, para queimar a palha. Então ele disse: se eu sou esse ministro de Deus, que caia fogo do céu e consuma. Como ali todo mundo era palha, todos foram consumidos, mas aquele que tem palha no seu interior, mas também tem trigo, o que acontece? O fogo vem e consome sua palha. E eu quero declarar na tua vida hoje, em nome de Jesus, hoje esse fogo está aceso. Esse fogo vem por decreto de Deus à terra. Esse fogo está no altar. Esta está na boca dos ministros, a palavra de Deus. Por isso Jesus falou em Lucas 12:49. Olha o que Jesus falou: eu vim
para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Oh, aleluia! E eu quero declarar na tua vida hoje o que João Batista falou lá atrás: eu batizo com água, mas o que vem depois de mim batizará com o Espírito Santo e com fogo. Só que ele tem na mão uma pá. Ele vai separar o seu trigo no celeiro, mas ele vai tacar fogo na tua palha. E eu quero declarar: Jesus veio para lançar fogo na terra. Ele veio para lançar fogo. Para que fogo? Para que fogo? Para queimar palha, as inutilidades da nossa vida, tudo que é palha diante de Deus. Jesus veio para queimar palha. Ele vai queimar palha. Ele está pondo em ordem teu celeiro, e vai chegar uma hora que a tua vida espiritual, mental, psicológica está tão organizada, e está tudo em ordem, porque Ele está aí no teu barco, Ele está aí na tua alma, Ele está aí dentro de você. Ele vai organizando tudo, Ele vai acumulando. Olha, isso aqui vai para o celeiro, esse sentimento bom, esse aprendizado novo, esse crescimento, esse fruto novo vai para o celeiro, mas isso aqui tem que ser queimado. Vem a palavra de Deus, o fogo dos céus. Vem do altar o fogo do altar. Em nome de Jesus, vem o ministro com o fogo de Deus, e a labareda vai queimar todo o mal, toda a palha que está impedindo o crescimento de bons frutos na sua vida, vai ser queimado. Se eu sou ministra do Senhor, que caia fogo agora em toda a palha da tua vida, em todo o mal da tua alma, do teu espírito. Eis que faço do meu ministro labareda de fogo. Se eu sou ministra de Deus, que o fogo venha e queime agora do teu psicológico, das entranhas do teu corpo, tudo que é palha, tudo que é inútil, tudo que é maligno, tudo que é diabólico, tudo que é sujo, que está nessa terra, que está nessa eira, que seja queimado agora, que seja queimado agora, que seja queimado, que o fogo queime agora o rancor, queime agora a mágoa, queime agora a obra maligna, queime agora o ódio, o ressentimento, a amargura, a incredulidade, a dúvida, queima agora a doença, queima agora toda a raiz de infelicidade, queima agora em nome de Jesus. Seja queimado, que o fogo venha e queime do teu corpo agora toda a raiz de enfermidade, que seja queimado toda enfermidade, toda doença, seja queimada, doença psicológica, doenças emocionais, em nome de Jesus. Jesus vai pondo em ordem tua casa, Ele vai pondo em ordem a casa, Ele vai pondo bom fruto no celeiro, e Ele vai jogando essa palha no fogo inextinguível, o fogo inextinguível que sai da boca de Deus, que é o Deus que consome o mal, que é o Deus que consome a loucura, que é o Deus que consome a tortura, que é o Deus que consome o tormento, que é o Deus que consome toda obra do mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. E se você se lembrar dos discípulos no caminho de Emaús, assim que Jesus ressuscitou, aqueles discípulos estavam andando cheio de dúvida, cheio de lamento, cheio de preocupação, e de repente Jesus aparece para eles em Lucas 24, e no versículo 32, Jesus começa a corrigir, porque o fogo vem da boca de Deus, é a palavra de Deus, e Jesus começa a exortar, e Jesus começa a falar, e aqueles discípulos falam: por acaso não nos ardia o coração, quando nós andávamos no caminho, quando Ele nos falava? Por quê? Porque Jesus é fogo na tua vida, e Ele veio para lançar fogo sobre a tua terra, em nome do Senhor Jesus. Deixa a palavra arder, deixa a palavra queimar, deixa a palavra agir, em nome de Jesus. Deixa o fogo do altar consumir toda a praga que está na tua terra, em nome de Jesus.
Quando o fogo vai passando na terra, ele vai queimando a palha, vai queimando a sujeira, vai queimando as pragas, e assim é em nome de Jesus. O Senhor faz dos seus ministros labaredas de fogo. Então eu declaro que esse fogo vai passar no teu terreno agora, vai passar na tua eira agora, em o nome de Jesus. E toda praga, toda maldição lançada na tua vida agora está sendo queimada. Todo ódio, toda oração contrária, toda feitiçaria, está sendo queimada agora. Essa praga dos infernos está sendo queimada agora em o nome de Jesus, porque quando a palavra sai da boca de Deus, ela entra na terra como fogo, e do altar sai fogo contínuo, que seja queimada toda palha, que seja queimada toda sujeira, que seja queimada toda praga seja queimada com fogo consumidor agora. Fique em pé no teu lugar agora, nós vamos orar. E se você recebe hoje o poder do teu Senhor, se você é uma pessoa que tem fé, em nome de Jesus, você é uma labareda de fogo também. Eu faço dos meus ministros labaredas de fogo. Então em nome de Jesus, começa a declarar na tua vida o poder do Senhor, o poder da glória de Deus, o poder do Espírito Santo. Deixa queimar a palha, deixa queimar toda deformação de caráter, toda deformação de alma, toda deformação emocional. Em nome de Jesus, que agora vem o fogo de Deus, que venha o fogo e que consuma agora doenças, consuma agora enfermidades, consuma agora maldições, consuma agora pragas. Sejam queimadas desse terreno, desta eira, seja queimado desse corpo, dessa alma, desse espírito. Que venha o fogo de Deus e traga limpeza emocional. Senhor, queima agora toda loucura, todo tormento, toda perturbação, toda obra do inferno, que seja queimada agora, que seja queimado nessa eira, tudo aquilo, meu Pai, que não te agrada, que o teu fogo inextinguível, o teu fogo que não se apaga, Senhor, queime até a última deformação dessa pessoa, até a última, meu Pai, situação que está nesse terreno, deste corpo, que seja queimado agora. Qualquer doença que veio pelas mãos humanas, qualquer doença que veio pelas mãos de homens, pela ciência, decorrente do que seja das mãos humanas, seja queimado em nome de Jesus. Qualquer doença que veio por meios humanos, em o nome de Jesus, seja queimado. Qualquer doença que veio por herança, em nome de Jesus, que seja queimado todas as anomalias no corpo, em o nome de Jesus, que seja queimado, que o fogo arda e queime agora toda obra do mal, em o nome do Senhor Jesus. Que sejam repartidas línguas como de fogo, e essas línguas de fogo façam destes ministros labaredas, e eles sejam essas labaredas de fogo que queimam a palha, labaredas de fogo, Senhor, que sabem reconhecer o trigo. Derrama do teu poder sobre o teu povo, Senhor. Derrama da tua unção sobre o teu povo, Senhor. Derrama da tua glória sobre o teu povo, Senhor. Derrama do teu esplendor pelo teu povo, Senhor. Que o teu povo, meu Pai, possa parar diante do Senhor, que é fogo, e possa viver a cura, a limpeza, a libertação, o milagre, o impossível em cada vida, em cada casa, em cada família. É o que pedimos porque cremos, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Glórias ao Senhor, louvado seja o nosso Deus. Aplauda Jesus.
Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, em nome de Jesus. Que nós possamos sempre parar diante do monte do fogo inextinguível e deixar queimar sobre nós, sobre o nosso ego, sobre o nosso eu, em nome de Jesus. Amém? Graças ao Senhor Jesus. Eu peço, por favor, que você pegue na sua carteira esse envelope. E nós vamos estar orando pela tua vida financeira. Você que tiver um dízimo ou oferta, em nome de Jesus, você vai enviar o seu dízimo neste Pix, amém? Que é o e-mail da igreja, amém? O Pix agora, por enquanto, é o e-mail da igreja. Você envia o seu dízimo, sua oferta, e quem é oficial e tem, o zap do bispo, manda para o bispo o comprovante escrito, é minha oferta, é meu dízimo. Por quê? Porque depois todo o valor que é de dízimo e oferta é voltado só para o aluguel, amém? Então é importante nós especificarmos isso. Por favor, levanta ao alto sua mão. Em nome de Jesus, Pai, que tua presença gloriosa esteja em nós. Ah, Jesus, põe em ordem mesmo a nossa vida, Senhor. Pode queimar, Senhor, pode queimar, Senhor, pode queimar, meu Pai. Pode queimar, Senhor. Nós não fugimos do fogo, nós nos colocamos diante do teu fogo consumidor, Senhor. Limpa a nossa eira, limpa a nossa terra, limpa, plana, Senhor, o nosso terreno, para nós darmos mais frutos, mais frutos, mais frutos. Oh, recalamassu de cantaramalás. Tudo que está ocupando o nosso terreno, nossa vida, Senhor, inutilmente, pode queimar, Senhor, queima, queima, queima com a tua palavra, queima, Senhor, através do teu altar, queima através dos seus ministros, pode queimar, Senhor, queima. Nós precisamos, meu Pai, de totalidade para te servir, meu Pai. E na nossa vida financeira também, Senhor, queima os abrolhos, meu Pai, queima, Senhor, as pragas, queima, Senhor, o devorador, o migrador, o destruidor. Pode passar o fogo da tua palavra na nossa vida financeira também, Senhor, para nós termos mais frutos, para nós termos prosperidade, para nós vivermos a riqueza, porque o Senhor é o dono do ouro e da prata, Senhor. Queima a praga da nossa vida financeira, queima, Senhor, pelo teu fogo consumidor. Limpa, Senhor, a vida financeira do teu povo, que as portas se abram, a porta da prosperidade, a porta do reconhecimento, a porta de emprego, a porta de estudos, a porta, meu Pai, de preparo, portas de oportunidades sejam abertas. Tudo aquilo, meu Pai, que o migrador para pragas malignas estavam ocupando o território, sejam queimados em nome de Jesus, e que a glória de Deus traga prosperidade, portas novas de milagres na vida do teu povo, que tem mantido essa casa de portas abertas. Honra, meu Pai, e derrama bênçãos sem medidas, em o nome do Senhor Jesus. Aleluias, glória a Deus. Podeis assentar. Quem tem o seu dízimo pode trazer ao gasofilácio ou enviar também por aqueles QR Codes da parede. Bispo Daniel, amém? Glória a Deus. Então, quinta-feira, nós estaremos aqui com o bispo em nome de Jesus, culto de libertação, que nós sempre precisamos realmente que todas as amarras sejam quebradas da nossa vida, do nosso caminho, da nossa família, em todas as áreas, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé diante do Senhor. Erga a tua mão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o fogo de Deus limpe os teus caminhos, vá diante de ti. Assim como a nuvem de dia no deserto e na noite era fogo. Em nome de Jesus, que a presença de Deus seja real na tua vida.
E que o Senhor Jesus tenha liberdade completa no teu corpo, no teu templo espiritual. Ore calamaço decanta. E que os seus frutos se multipliquem a 30, a 60 e a 100 por um. Eu te abençoo, vá debaixo desta palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Um beijo no coração. Vão com Jesus. Dê um abraço no seu irmão. Amém?